Muito bem. E começamos a leitura do livro Peregrina da Paz. Sua vida e trabalho em suas próprias palavras. Compilado e traduzido para diversos idiomas por alguns de seus amigos. Este livro tem direitos reservados apenas para prevenir seu mau uso. As pessoas que trabalham pela paz, pelo desenvolvimento espiritual e pela expansão da consciência humana no mundo inteiro têm com prazer nossa permissão para reproduzir o material deste livro. Apresentando Peregrina de Paz. Poderás vê-la passando por sua cidade ou pela estrada, esta mulher de cabelos brancos, vestida com blusa azul marinho e uma túnica curta com bolsos em volta da parte inferior, nos quais leva seus únicos pertences terrenos. Na frente da túnica está escrito com letras brancas, Peregrina de Paz, e na parte de trás, 25 mil milhas a pé pela paz. Caminhou as 25 mil milhas. No entanto, segue andando, já que sua promessa é: hei de peregrinar até que a humanidade haja aprendido o caminho da paz, caminhando até que me ofereçam abrigo e jejuando até que me deem alimento. Vai pelos caminhos sem um centavo nos bolsos e não está afiliada a nenhuma organização. Sua caminhada é uma pregação, uma oportunidade para inspirar outros a orar e trabalhar com ela em prol da paz. Fala com as pessoas que encontra no caminho, com grupos como o das igrejas ou das universidades, por meio dos jornais, revistas, rádio e televisão, narrando experiências interessantes e significativas, comentando sobre a paz interior e exterior. Ela sente que já aprendemos que a guerra não é o caminho para a paz, que a segurança não se encontra em acumular bombas. Afirma que este é um período de crises na história da humanidade e aqueles que vivem no mundo de hoje devem escolher entre uma destrutiva guerra nuclear ou uma era dourada de paz. Apesar dela não poder ver os resultados, milhares de cartas atestam que sua jornada não tem sido em vão. Muitos dizem: desde que falei contigo, decidi que também eu devo fazer algo pela paz. Esta mensagem estava impressa num breve panfleto do qual Peregrina de Paz levava várias cópias em sua túnica, a fim de apresentar-se. Para mim é inevitável ver essa trajetória dela e fazer um paralelo com Francisco de Assis. Porque, claro, as épocas, né, em que se vive no mundo são bem diversas, mas a disposição, a entrega é muito semelhante. Então, eu vejo a Peregrina da Paz assim como... Eu a classificaria, né? Aí é da minha cabeça, né? Ele diz que Francisco, quando vem, traz consigo 200, né, colaboradores diretos, né? Então, por tudo que ela apresenta, por tudo que ela vai demonstrar nesse livro, pelo início e pela força da trajetória dela, no meu íntimo, eu sinto ela como um dos 200 de Francisco. Silvia, eu penso muito nisso. Quando a gente começou a falar sobre o livro e o pedaço que a gente havia lido anteriormente, também me lembra muito a história de Francisco. Eu não sabia desses 200 que ele traz, mas eu concordo, eu acho que ela tem uma ligação muito direta com ele. Introdução. Peregrina de Paz, ao caminhar alegre pelo país, causou impacto nas pessoas que nunca poderá ser expressado adequadamente. Animou e inspirou milhares de pessoas durante seus 28 anos de peregrinação pela paz.
Aqueles com quem conviveu pessoalmente guardam recordações muito especiais, falando, rindo, caminhando juntos, escutando histórias da peregrinação sentados ao redor de uma mesa, conduzindo-a de automóvel e até alguma de suas conferências, ou acenando com as mãos ao partir depressa para seu próximo destino. Desde 1953 até 1981, esta mulher de cabelos brancos, atendendo alegremente ao seu chamado, foi uma servidora do mundo. À medida que se aproximava de cada aldeia de província ou grande cidade, levava para cada um que conhecia uma mensagem de paz expressada da maneira mais simples. Quando um número suficiente de nós encontrarmos a paz interior, nossas instituições se tornarão mais pacíficas e não haverá mais ocasião para a guerra. Depois de sua morte em 1981, nós, seus amigos em todo o país, nos reunimos em Santa Fé, Novo México, para recordá-la e compartilhar nossas experiências relacionadas com ela. Colocamos mãos à obra no projeto do livro, ideia que havia estado em cada um de nossos corações há muito tempo. Procuramos apresentar neste livro a extraordinária vida de Peregrina de Paz e seus ensinamentos, em sua forma mais simples, em suas próprias palavras. Estas foram reunidas de seu pequeno folheto, Passos para a Paz Interior, seus 19 boletins, os progressos de Peregrina de Paz, conversas particulares, extratos de sua correspondência e conferências que, através dos anos, foram gravadas por muitas pessoas. Outras valiosas fontes foram os milhares de artigos jornalísticos e outras matérias impressas que se encontram na coleção de Peregrina da Paz, da Biblioteca de Paz do Colégio Swarthmore. Mesmo tratando-se de suas próprias palavras, este livro não foi escrito por ela como uma autobiografia. Parte do material foi transcrito ao pé da letra de fitas gravadas, o qual dá a certas passagens uma qualidade melhor falada do que escrita. Desejaríamos que ela houvesse escrito seu próprio livro. As pessoas perguntavam-lhe sempre se escreveria sua história e mais de uma vez contestou: na verdade, tenho escrito material suficiente para um livro, só que não está na forma de um livro. Colocá-lo em forma de livro foi trabalho nosso. Ainda que sua mensagem básica seja sempre a mesma, uma variedade de detalhes e experiências ilustra cada um de seus comunicados. Pode ser que se encontrem repetidas algumas de suas concisas declarações de princípios ou aforismos, mas em geral dentro de um novo contexto. A mensagem simples e às vezes profunda da Peregrina de Paz e de suas palavras é uma necessidade premente da humanidade em sua busca pela paz. Ela nos deu uma esperança renovada no futuro deste mundo, a esperança de que suficientes pessoas alcancem a paz interior para que a paz mundial seja possível. Ela nos deu o exemplo de uma pessoa que viveu com paz em seu interior e que se encheu de uma energia sem limite que cresceu em lugar de diminuir com a idade. Robert Steele escreveu no jornal indiano Gandhi Mark: Peregrina de Paz fala com surpreendente autoridade e confiança. Lembra-nos um dos enviados de Deus nos tempos bíblicos. No entanto, suas palavras não soam a fanatismo ou dogmatismo. Pelo contrário, soam a uma profunda sinceridade e devoção de um ser humano que está vinculado a uma sábia e inefável visão. Conhecida de costa a costa simplesmente como Peregrina de Paz, foi seu desejo que se fixassem na mensagem e não no mensageiro. Nunca deu detalhes de sua vida, os quais considerou pouco importantes, tais como seu verdadeiro nome, idade e lugar de nascimento. Já que este livro se refere à sua peregrinação, dito em suas próprias palavras, decidimos não incluir esses detalhes, os quais podem ser encontrados em outro lugar.
Não quero que as pessoas me recordem, exceto com relação à paz, disse. Para aqueles de nós que a conhecemos bem e que a vimos através dos anos, ficará sempre como a peregrina de paz, serena e afetuosa, cheia de humor, vitalidade e alegria de viver. Nascida em uma pequena granja do leste, em princípios do século, cresceu modestamente como muita gente, pouco a pouco adquiriu dinheiro e coisas materiais. Quando se deu conta de que esta vida em torno de si mesma não tinha mais sentido e que os bens terrenos eram mais um obstáculo do que uma bênção, caminhou toda uma noite no bosque até que sentiu uma disposição absoluta, sem a menor reserva de entregar minha vida a Deus e de servir aos demais. Gradual e metodicamente adotou uma vida de simplicidade voluntária. Começou o que seria um período de preparação, sem saber realmente para o que estava se preparando. Fez trabalho voluntário para alguns grupos que promoviam a paz. Trabalhou também com deficientes físicos, emocionais e mentais. Durante este período de preparação, em meio a muitos altos e baixos espirituais, encontrou a paz interior, o seu chamado. Sua peregrinação pela paz começou na manhã de 1º de janeiro de 1953. Fez votos para permanecer em peregrinação até que a humanidade houvesse aprendido o caminho da paz. Peregrina de paz caminhou só, sem um centavo e sem o respaldo de nenhuma organização. Caminhou como uma oração, como uma oportunidade para inspirar outros a orar e trabalhar pela paz. Vestia blusa e calça azul marinho e uma túnica curta, com bolsos ao redor, onde levava seus únicos pertences terrenos: um pente, uma escova de dentes dobrável, uma caneta, cópias de sua mensagem e sua correspondência habitual. Depois de caminhar 25.000 milhas, 40.000 quilômetros, o que levou até 1964, deixou de contar milhas e sua primeira prioridade foi falar, sem deixar, contudo, de caminhar todos os dias. Seu programa de conferências, sempre aumentando, tornou necessário que começasse a aceitar com frequência que a transportasse. Peregrina de Paz falou com milhares de pessoas durante a era McCarthy, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e assim sucessivamente. Encontrava-se com as pessoas nas ruas das cidades e nos caminhos movimentados, nos bairros, nos subúrbios, desertos e paradas de caminhão. Era entrevistada por todas as estações nacionais de rádio e televisão, igualmente por centenas de estações locais através do país. Repórteres de jornais de inúmeros povoados e cidades, grandes e pequenas, escreveram sobre ela. Ela os buscava, se não a encontrassem primeiro, para que as pessoas ouvissem sua mensagem. Deu palestras a grupos universitários de psicologia, ciências políticas, filosofia e sociologia, assembleias de cursos secundários e preparatórios, clubes cívicos, falou nos púlpitos de uma infinidade de igrejas. Com o passar dos anos, seu entusiasmo contagiante, sua inteligência e sua sensível sabedoria aumentaram seu atrativo e aqueles que a escutavam respondiam cada vez mais com um sorriso caloroso e espontâneo ou com perguntas ponderadas. Durante esses anos, em que muitos de nós temos cada vez mais medo de andar pelas ruas, ela caminhava pelos lugares perigosos da cidade e dormia junto às estradas, nas praias e nas paradas de ônibus, quando não lhe era oferecida uma cama. Através dos anos, os desconhecidos se tornaram amigos, convidando-a para ir às suas casas e planejando suas conferências, quase sempre com 1 ano ou mais de antecedência. Peregrina de Paz acreditava que havíamos entrado num período de crise na história da humanidade, caminhando à beira de uma guerra nuclear de aniquilação
ou de uma era dourada de paz. Sentiu que era seu chamado despertar as pessoas de sua apatia, fazendo com que pensassem e trabalhassem pela paz. Sempre animou toda a gente a buscar a verdadeira fonte de paz em seu interior e empregar meios pacíficos em suas relações com os outros. Quando morreu, Peregrina de Paz cruzava o país pela 7ª vez. Havia percorrido os 50 estados, visitando as 10 províncias do Canadá e algumas partes do México. Em 1976, uma pessoa a levou de avião ao Alasca e Havaí com fim de conhecer seus filhos, caminhar e dar palestra nas igrejas e através dos meios de comunicação. Em 1979 e 80, regressou a estes estados, levando consigo grupos pequenos de pessoas que desejavam aprender mais acerca de seu estilo de vida. Tinha planos para regressar ao Alasca e Havaí em 1984 e estava pensando em convidar outras pessoas para que se unissem a ela em viagens de inspiração por diversos estados nos anos vindouros. Fez o que gostava de chamar a gloriosa transição para uma vida mais livre. Em 7 de julho de 1981, próximo de Knox, Indiana. Morreu instantaneamente em uma colisão de frente quando era conduzida de carro para uma conferência. Seus amigos por todo o país estavam chocados. De certa maneira, nunca imaginamos que Paz seria chamada a deixar esta vida terrena tão cedo. Não obstante, um amigo escreveu: estou seguro de que a forma como se deu a transição, sem que ela deixasse sua atividade até que ela ocorresse, foi tal como ela o teria desejado. Em sua última entrevista a um jornal, disse que tinha uma saúde radiante. Estava planejando o itinerário para depois de sua rota atual de peregrinação e tinha compromissos para falar até 1984. Ted Reis, da estação de rádio WKVI, em Knox, numa entrevista com ela gravada em 6 de julho, comentou: você parece ser a pessoa mais feliz do mundo. Ela respondeu: claro que sou uma pessoa feliz. Como poderia alguém conhecer Deus e não estar em gozo? As mensagens de amigos que souberam de sua morte continuam chegando no pequeno correio de Cologne, Nova Jersey, para onde era enviada toda a sua correspondência. As cartas são comovedoras. Minha querida Paz, acabo de me inteirar de sua morte deste corpo terreno. Se não for verdade, por favor, escreva-me. Alguém mais escreveu: sei que você está em comunhão com Deus. Nos veremos no universo. O editor que a entrevistou em 1960, que se tornou um grande amigo, escreveu: trago em meu coração muitas orações, agradecendo seus ensinamentos, seu impacto e influência em minha vida, desejando-lhe o melhor em sua viagem. Um amigo em Massachusetts escreveu: foi um golpe forte, é o mínimo que se pode dizer, e uma grande perda para o nosso pequeno planeta. Meu coração está pleno neste momento porque eu, como muitos outros, queríamos tanto a paz. Mas, ao mesmo tempo, sinto que sua presença estará sempre entre nós através de seus belos ensinamentos e do exemplo de sua vida. Muitos têm escrito com a esperança de que se fizesse um livro para ajudar a difundir sua mensagem especial de paz e de amor. Muitos outros têm dito que estão pensando em escrever artigos ou obras mais amplas sobre ela. Esperamos que este livro seja um recurso valioso para estes e para futuros escritores, assim como uma inspiração e alento para aqueles que nunca tiveram a grande fortuna de conhecê-la. Alguém que captou seu espírito escreveu: as sementes da paz foram bem disseminadas. É dever de todos os que foram tocados por ela iniciar a colheita. Temos a esperança de que suas palavras e seu espírito continuarão a inspirar. Unimo-nos a ela num círculo de amor com todos os demais que a conheceram e que foram tocados por ela. Livre da terra, tão livre como o ar, agora viajas por qualquer lugar.
5 dos muitos amigos de paz são da fé. Como é bacana nessa introdução e como reforça aquilo que a gente conversou antes, né? Como a trajetória dela é franciscana, assim, é surpreendentemente franciscana. E tem 2 pontos, né, nessa introdução que me chamaram muita atenção. O primeiro, logo no início da leitura, quando demonstra ela não como uma pessoa que quisesse mudar o mundo, ou fosse aquelas pessoas que acham que tem que realizar um trabalho para causar uma grande sensação na humanidade. Ela fazia o dela e com aqueles passinhos de formiguinha, de bebê, ela ia conquistando um a um e cada um ia se juntando. E aquela coisa, você, através do seu exemplo, vai estimulando outros a se modificarem também. E é a soma do todo que gera a verdadeira mudança. Não é aquela história do não, eu vou realizar esse trabalho, eu tenho essa missão a realizar. Não, a missão é de todos. É você realizar a sua parte e, com a exemplificação do que você está fazendo, estimular outros a fazer a parte deles também. E essas partes vão se juntando. E isso vai tornando o todo maravilhoso. E a segunda parte que me chamou a atenção na leitura foi quando ela relata, né, quando é relatado, né, que ela, em dado momento, passou a sentir que era um momento importante da humanidade na sua história, que algo estava se modificando, algo estava crescendo. E, para mim, pessoalmente, é inevitável associar isso à percepção do início desse processo de transição planetária, em que a gente começa a perceber que o mundo tem de mudar, que as pessoas têm de mudar, tudo tem que passar a ser visto de outra forma, com mais amor, com mais carinho. Então, você vê isso nas palavras, né, que foram atribuídas a ela, nos escritos dela, no seu dia a dia, na forma de agir, cada vez mais empenhada. E quando ela, aqui no final já, responde ao jornalista, né, você é uma pessoa feliz? Quem pode conhecer Deus e não ser feliz? Isso, para mim, é além do extraordinário. É a síntese de tudo que a gente precisa ser. É muito impressionante mesmo, porque é uma história recente, bem recente, né? A gente às vezes vê histórias antigas e a gente não consegue conceber como é que as pessoas chegaram naquele nível e realizaram os trabalhos. E tem aí um exemplo que é muito recente, e imagino que hoje no mundo ainda tenham muitos exemplos que a gente não tenha conhecimento. Então, é bem impressionante mesmo, como é que um ser no mundo atual, praticamente, que não faz tanto tempo assim, tenha ouvido esse chamado e atendido, né, a esse chamado e se colocado a trabalhar dessa forma, se despojando de tudo por entender que, na verdade, tudo que ela precisa não era aquilo material, né? Tudo que ela precisava era o que estava dentro dela. Muito bonito mesmo essa trajetória. E já está quase uma hora, mas é uma coisa que você tocou que a gente precisa começar a ter mais atenção. Digo a gente, não a gente em si, mas de como existem pessoas que levam a sua vida achando que estão levando sua vida normal, mas promovem mudanças ao seu redor extraordinárias, sem que estejam procurando aquilo, sem que estejam nem percebendo, às vezes, aquilo.
mas estão gerando essa energia. E pelo mundo todo, se a gente sair procurando, a gente vai encontrar pessoas assim simples que levam sua vida cotidiana pensando na família, nas suas atribuições, mas que tem uma grandiosidade, uma divindade em si, que são fantásticas. E é por isso que eu tenho me preocupado tanto agora com aquela história do precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque as oportunidades de aprendizado, os ensinamentos, estão sendo distribuídos com grande velocidade, em grande quantidade, por todo o universo. E muitas vezes a gente deixa passar por achar que simplesmente, não, isso não tem nada a ver, o cara fala outra língua, então não tem nada a ver para mim. A pessoa está cantando, não tem nada a ver para mim. Isso é um filme de guerra, não tem nada que possa me instruir. Não, gente. A essência de olhos de ver e ouvidos de ouvir é isso. Aprender a sentir, a ouvir, a ver, a entender a divindade do universo em absolutamente tudo. Tudo que existe, tudo que já existiu, tudo que ainda vai existir, tem algo a nos ensinar.